Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua vida, te abençoando, te prosperando, te iluminando. Vamos lá começar o dia abençoado, né? Você que está acordando agora, você que está aí levantando, preparando o café, já está se arrumando para o trabalho, outros vão levar, acordando os filhos para a escola, enfim. Vamos meditar num trecho da palavra de Deus e depois nós vamos orar o Pai Nosso. Amós, capítulo 3, o versículo 3 diz assim, ó: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É interessante que a unidade é uma coisa muito interessante para caminhar junto. E a gente precisa compreender isso, desde o andar com Deus, andar com as pessoas. Se não tem muita coisa que te une com alguém, você não consegue caminhar. Por isso que os relacionamentos mais antigos, tanto na área da amizade, quanto na área de um casamento, é quando tem propósitos iguais. Quando eles têm unidade para caminhar. Quando cada um pensa de um jeito, é muito difícil caminhar junto, né? E no relacionamento com Deus e das coisas de Deus também não é diferente. Se a gente não tiver no coração o mesmo coração, ou o mesmo desejo do coração de Deus, a gente não caminha junto com Deus. É interessante que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós não vamos ser mais Davi, porque Davi existiu aquele. Mas nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, para você andar com Deus, você precisa ter uma unidade. Pensar como Deus pensa, desejar o que Deus deseja, agir como Deus age. Ter uma unidade para poder caminhar junto na mesma direção, né? Onde o ponteiro da bússola de Deus andar, a gente tem que estar alinhado com esse norte, com essa configuração. As pautas do nosso coração, elas devem ser as mesmas pautas do coração de Deus. Não podemos ter pautas diferentes, desalinhar com aquilo que é o pensamento de Deus. E depois, quando andamos com as pessoas, a gente precisa compreender uma coisa. Isso aqui, eu vou falar algumas chaves aqui, ó. Quando duas pessoas falam de Deus e não há uma concordância, uma não está ouvindo Deus. Quando duas pessoas falam de Deus, duas ou mais, e não estão em concordância, alguém não está ouvindo Deus. Ele está falando pelo que ele quer, pelos seus conceitos, pela sua própria sabedoria, mas ele não está ouvindo Deus. Isso aí é claro. Por isso que se você pegasse duas pessoas, colocasse uma no Rio Grande do Sul e a outra lá no Amazonas, e ensinasse as duas a ser cheias do Espírito Santo, e se entregar em oração em língua e a palavra de Deus, depois de 10 anos, se você juntasse essas duas pessoas, eles iam ter o mesmo sentimento, a mesma direção. Então é muito importante quando você está ouvindo Deus. Muito importante quando você está ouvindo Deus. Outra coisa, para andar em unidade com Deus, a gente não pode endurecer o coração em relação a isso. Porque, às vezes, Deus continua falando com pessoas do coração duro. A Bíblia fala sobre isso. Não é que Deus parou de falar, é que aquela pessoa parou de ouvir. Nós ouvimos Deus dentro do nosso espírito, não é a nossa mente. Dentro do nosso espírito. A mente recebe o reflexo do que Deus está falando em nosso espírito, para que seja renovada, né? Para que seja renovada. Mas Israel, a Bíblia diz que Deus por 40 anos falou com eles, o Espírito Santo. Por 40 anos eles foram uma nação rebelde, endureceram o coração.
Eles não queriam ouvir, Deus continuou falando, ano após ano, até que toda aquela geração que saiu do Egito, que nasceu no Egito, morreu no deserto, não sobrou ninguém. Então, não deve de endurecer o coração. A gente tem que ter um coração quebrantado e sensível e ouvir a voz do Senhor. Porque aí está o sucesso, aí está o segredo de ser bem-sucedido. Quando você ouve, porque todo o teu sucesso, toda a tua prosperidade, toda a tua vitória vai estar em ouvir a voz do Senhor. Então não endureça o seu coração, ande em unidade com Deus. Quando Deus diz, se vocês me buscarem, vocês me acharão. E quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, não é só ter sentimento da boca, de ambientes religiosos, a gente precisa desejar Deus no coração, caminhar com Deus, ter um coração quebrantado, sensível ao ouvir a voz do Senhor, e quando Deus falar nas mínimas coisas, a gente dá importância. Dá importância. Todo mundo às vezes tem um entendimento errado sobre Deus. Ah, está esperando Deus vir assim triunfante, com um anjo, Não, tem coisas que Deus vai falar no seu coração que são muito simples. Mas ali você precisa saber caminhar com Deus. Quem é fiel nas pequenas coisas, Deus colocará no muito. Então, começa a ser sensível aos primeiros comandos de Deus, aos comandos mais simples de Deus. E aí você vai ver que esse linguajar de Deus espiritual dentro do seu espírito, ele vai crescendo. Ele vai comunicando e ficando maior, até que Deus vai te honrar com grandes coisas. E eu quero profetizar sobre a sua vida e tempos vitoriosos sobre a sua vida, no nome bendito de Jesus. Amém? Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia de muita comunhão com Deus, que você tenha um dia de muita instrução de Deus, mas também de ouvir a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar o Pai Nosso? Todo dia nós estamos orando aqui essa oração. E antes de a gente orar, você vai compartilhar essa live com alguém. Compartilha essa palavra com alguém. Compartilha essa oração. É tão curtinha, mas é tão poderosa essa oração, porque ela vai hoje produzir um milagre na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Junte seu coração ao meu e ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando, te prosperando, te iluminando, e que hoje seja um dia de cura para você. Que seja um dia, observe hoje, Deus vai falar no seu íntimo, Deus vai falar no seu interior, Deus vai te abençoar. Então, hoje Deus tem uma instrução nova para o seu espírito. Fique atento, Deus vai comunicar com você em nome do Senhor Jesus. Amém? Também curte a live, é importante, curte a live. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreve-se aí embaixo, tem a palavra inscrever-se, clica aí. E quando nós estivermos orando aqui por você, por sua família, o YouTube mostra aí para você ao vivo no seu celular. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado, um dia super abençoado, povo lindo, povo do Senhor. Que Deus te abençoe.